Uma boa tarde a todos, às nossas queridas irmãs e aos nossos irmãos. Peçamos a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos abençoe nesta oportunidade, que aqui possamos angariar as forças necessárias e o discernimento para enfrentar as dificuldades que, porventura, nos tenham feito chegar até aqui. Toda filosofia tem seu princípio, e na doutrina espírita não é diferente. Allan Kardec vai definir o entendimento da doutrina espírita no capítulo 3, item 24 da segunda obra, O Livro dos Médiuns, dizendo que um estudo esclarecido ensinará que o espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um dos seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que não os possuem e fortalecê-los naqueles que os tenham vacilante. Allan Kardec vai nos dizer a referente à fé, que muitas vezes são vacilantes em nossas vidas e que em outras oportunidades nós perdemos por completo. Esta é uma proposta na tarde de hoje, que compete a cada um de nós, sintonizados, como o nosso querido irmão nos disse, ligados a Jesus, para unirmos esta força necessária, abrimos um campo para nos tornarmos receptivos tanto ao passe quanto às orientações que serão expostas na tarde de hoje. Hoje nós estudaremos na tarde de hoje o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Allan Kardec, além de fazer o Evangelho segundo o Espiritismo por capítulos baseados nas lições de nosso Mestre Jesus, também dividiu em subitens para que nós pudéssemos entender melhor as explicações do Mestre. Talvez por não compreendermos ao longo dos séculos as explicações que Jesus tinha e que foram passadas pelos homens, nós não conseguimos aurir as forças necessárias e muitas vezes continuamos no rol das reencarnações, nascendo, vivendo, morrendo e renascendo novamente. Mas eis que chegamos a um tempo agora onde a liberdade de expressão cristã nos permite termos casas como esta, nos abrigando na tarde de hoje, abrindo os nossos conceitos espíritas e espiritualistas, para que, unidos em um único ideal, possamos enfrentar as dificuldades e possivelmente sairmos vitoriosos sobre as mesmas. E como hoje é um dia muito especial, Dia das Crianças, vale nos lembrar desta passagem dentro do capítulo 8, dos itens de 1 a 8, aonde se baseia em cima de uma passagem de Jesus: deixai que venham a mim as criancinhas. Tentaremos fazer na tarde de hoje um entendimento acerca do pensamento humano, biológico, psicológico e espiritual em torno da criança, mas não somente da criança física, nosso filho, nossos sobrinhos, netos, aqueles a quem nós cuidamos. Mas tentaremos também fazer uma analogia com a nossa criança interior. Aquela criança que também um dia todos nós fomos. Mas para isso procuramos entender os princípios que são apontados neste capítulo. No item 1, Allan Kardec utiliza, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro de coração, porquanto verão a Deus. E no item 2 ele utiliza numa passagem de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, onde nos diz: apresentaram-lhe então algumas criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois, abraçando-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E Allan Kardec, no capítulo 3, no item 3, ele vai tentar fazer uma conotação de ligar os bem-aventurados, os puros de coração, com a simbologia sobre a criança, aonde ele vai nos dizer que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade.
exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. E nós podemos nos questionar na tarde de hoje: o que é a criança? Segundo a visão biológica e genética, a criança nada mais é do que o genes fornecido pelo pai e pela mãe na formação de um corpo físico. Porque cada ciência cuida dos seus aspectos e se delimitam. Por isso nós temos que ter um entendimento e o respeito segundo as opiniões que eles esposam. Então, para a biologia e a genética, a criança nada mais é do que um par de genes concedido pelo pai e pela mãe na formação do seu corpo físico. E nos dias atuais, como a psicologia ganha um espaço muito popular na mídia, como nós vemos nos programas, sempre convidando psicólogos, psicanalistas para participarem em suas opiniões, nada mais justo do que também nós trazemos alguns apontamentos da psicanálise e da psicologia para os nossos entendimentos. Para Freud, a criança, a partir do seu nascimento, desenvolveria dois aspectos que ele considerou de ordem fundamental, desde a sua tenra infância até seus 7 anos de idade. O complexo de Édipo, que nem todos muitas vezes conhecem, é referente a um mito do tempo da mitologia grega, onde a criança desenvolve um amor exacerbado pela mãe, detestando o pai e querendo ter um domínio pela mãe. E o complexo de Electra é quando a menina se interessa demasiadamente pelo pai, deixando a mãe de lado em determinados momentos da vida. Demonstrando, se nós pudéssemos fazer uma ligação com a doutrina espírita, que embora não todos os casos, mas em boa parte, os amantes do passado muitas vezes retornam no seio familiar na afeição de nossos filhos. E possivelmente Freud, naquela época, rechaçando a parte espiritual e trabalhando somente com aquilo que era visível na matéria, originou denominar, dentro desses aspectos, que a doutrina espírita muitas vezes nos traz como explicações úteis, principalmente nas 13 obras de André Luiz. Para Piaget, também grande teórico da psicologia, no processo interacionistas e suas 4 fases que ele descreve passo a passo referente às crianças, ele descobriu que a criança nada mais é do que um processo de interação entre o adulto e a criança, que vai se desenvolvendo e, de acordo com o estímulo, vai crescendo ao longo do tempo. Para nos dias atuais, a teoria comportamental cognitiva, que é uma das práticas mais aceitas no mercado dos dias atuais, que mais tem dado resultados, se nós podemos analisar rápidos, ela vai nos falar que a criança nada mais é do que um aspecto do estímulo e resposta, aonde deu origem, nos Estados Unidos, a princípio, o sistema de multas e recompensas. Quais são as nossas atitudes ao sermos multados, por exemplo, no trânsito? Evitamos fazer este comportamento. E automaticamente, a terapia comportamental cognitiva também assimila que toda criança que tem comportamentos que não são estimulados não vem a se desenvolver. Tanto eles na parte da educação, da criação, como também da parte social, de convívio, e às vezes trazendo também alguns atrasos mentais devido à não importância deste processo de estimularmos a criança no seu desenvolvimento. E na doutrina espírita? Nós sabemos, a princípio, por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, e também nas obras de André Luiz, que a criança ela é uma formação, se nós podemos parar para analisar, que tem o seu conceito espiritual baseado nas vibrações. Para que um espírito nasça por intermédio de um homem e de uma mulher, deve-se estabelecer uma ligação que, no meio espírita, nós conhecemos como vibrações, que são nada mais oriundas do que os nossos pensamentos e que se mantêm na nossa organização física, emitindo como se fossem raios, permitindo que espíritos possam sentir-se atraídos, sem planejamento reencarnatório, em algumas oportunidades, e que venham a nascer no nosso meio. Mas nós podemos questionar, aonde começa o princípio da doutrina espírita no Evangelho de Jesus há 2000 anos? E João, o apóstolo amado, vai nos explicar no capítulo 3, nos versículos de 1 a 13.
Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que o que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, como uma representação máxima do poder judaico daquela época, perguntou a Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? E Jesus, na perspicácia da sua mente lúcida, transcendente, vai dizer: é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Responde Jesus: digo em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E pergunta novamente Nicodemos: como pode ser isso há 2000 anos? Disse Jesus: você não é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? E esta passagem nós podemos constatar nas Bíblias da Igreja Católica, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Protestantismo e de todas as seitas que se baseiam no Novo Testamento. Porque embora sofram alterações ao longo do tempo em suas reformulações linguísticas ou de acordo com a vontade dos homens, nenhum deles consegue alterar aquilo que deve ser inalterável. Por mais que se modifiquem toda a estrutura, as palavras se tornam visíveis para aqueles, como Jesus já dizia, que têm os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Então nós entendemos que a base da explicação é esta, do Evangelho de Jesus a respeito da reencarnação. Mas vejamos o que Allan Kardec vai nos dizer no item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? É muitas vezes a pergunta que nós fazemos quando nós temos uma criança dentro dos nossos lares. Cremos na reencarnação enquanto nós conversamos na parte da teoria, mas quando nós começamos a observar, nós falamos: nossa, são realmente muito inteligentes, carinhosos, amorosos, bagunceiros, atentados. Mas se é um espírito velho, o que faz com que ela se torne dócil? E quem é esse espírito? Na maioria dos espíritas e espiritualistas se perguntam muitas vezes: será que foi um pai meu? Uma mãe? Um avô? Uma avó? Pouco importa. O que importa em realidade é nós entendermos a essência que a doutrina espírita tenta nos apresentar, porque a partir de aí pode ser que há momentos onde a espiritualidade nos venha desvelar algo que seja necessário para que nós possamos conduzir o espírito desta criança. Mas vejamos o que Allan Kardec vai explicar. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se cresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não dá graça ingênua. Deparasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se durante o tempo, se ele viesse a conhecer o passado. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que o torna mais fácil a tarefa que lhe incumbe aos pais. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, e assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma,
toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. O único tipo de filho que é ruim aqui é o do vizinho, o do amigo, mas o nosso sempre será um anjo. Quando Allan Kardec fala que é necessário que assim proceda, porque se assim não fosse, nós jamais conseguiríamos romper com os laços. Imaginemos nós recebendo um inimigo do passado na feição de uma criança. Alguém que possivelmente tenha nos danificado a vida, alguém que nos tenha prejudicado o nosso relacionamento afetivo. Será que nós colheríamos com toda essa solicitude o amor que Jesus nos recomenda em seu Evangelho? Ou será que os instintos ainda predominariam em todos nós? E certa feita, uma mãe procurando o Chico Xavier perguntou: Chico, estou grávida de 6 meses. E como sou espírita, conheço a doutrina espírita, eu vejo a tal importância do processo de educação. Mas nunca vi que ninguém apontasse em que idade certa devemos começar este processo. E Chico lhe pergunta: minha irmã, há quantos meses você está grávida? Ela diz: há 6, Chico. Ele diz para ela: então você está há 6 meses atrasada na educação desta criança. Respondendo à questão inicial, quando a doutrina espírita nos fala a respeito das vibrações oriundas dos nossos pensamentos que repercutem no nosso corpo físico. Imagine os irmãos e as irmãs o que isto ocorre quando está se gestando uma criança que se alimenta de tudo aquilo que a mãe se alimenta, que capta todos os pensamentos que a mãe gera, de todas as dificuldades e de tudo aquilo quanto envolve um processo de gestação. E aí nós começamos a ver a preocupação nos dias atuais. Muito se fala na mídia a respeito da educação das crianças, que em realidade estão vindo muito mais inteligentes do que nós poderíamos imaginar. Pelo tempo que nós reencarnamos, o computador ainda era uma sensação muito lógica. Mas pelo tempo que eles estão reencarnando, o touch, que são as telas modernas, já estão se tornando ultrapassada. Crianças de 3 anos pegam aparelhos que mal eu, aos 35 anos de idade, consigo lidar, e desbravam de tal forma que nós ficamos de boca aberta. Um amigo nosso, com seus 82 anos de idade, decidiu aderir a essa tecnologia. E todo dia ele tentando escrever um texto, eu dou risada porque é meio cômico a situação, ele apertava algum botão e sumia o texto da tela. E seu netinho chama Guilherme. Ele falava: Guilherme, que é, vovô? Vem aqui que esse troço fez alguma coisa comigo. Vovô, Alt, ESC, não. Voltava. Nossa, com 3 anos de idade, uma inteligência fantástica. Mais 2 minutos, barrava a mão novamente na tecla. Guilherme, por favor, ajuda o vovô. Vovô, Alt, ESC, não. E voltava o texto. Passou 10 minutos e aconteceu a mesma situação. Guilherme, oi vovô. ESC, Alt, Del. Vovô, posso perguntar uma coisa para o senhor? Pode. Como é que o senhor vivia sem eu ter nascido antes? Porque nós sofremos com a tecnologia. Por mais que nós tentemos acompanhar, é muito difícil. E as crianças vêm apropriadamente muito mais atentas para esses aspectos. Do ponto de vista da abordagem que Allan Kardec faz no capítulo 4, a respeito do esquecimento desse passado, e é necessário que a criança crie a solicitude com o esquecimento do passado para cativar os anseios maternos, o cuidado materno. E é muito importante, do ponto de vista da doutrina espírita e espiritualista, nós observarmos, e como disse o nosso irmão Sami na sua palestra, o cuidado para não julgarmos. O que leva uma mãe a gestar uma criança de 6 a 9 meses e após ter alta de um hospital abandoná-la em um córrego, em uma caçamba de lixo, na porta dos hospitais ou na porta de um orfanato? Muitos alegam que é a droga, muitos alegam que são as situações financeiras. Existem uma série de alegações, mas nenhuma delas consegue atender o suficiente contexto da nossa razão. E o Espiritismo vai além. Pessoas que viveram no passado e sustentaram um ódio terrível um pela outra, não são todas, conseguem, justamente no momento do nascimento, romper esse processo do esquecimento do passado. E como é da lei da justiça divina que algoz e vítima se reúnam novamente para estabelecer laços de pacificação
num contexto perturbado nas existências passadas, esses laços, quando são rompidos pelo ódio exacerbado, que o pequeno amor de uma criança não permite, é o que faz com que uma mãe abandone uma criança. É a única explicação racional que nós podemos ter, mesmo diante das estatísticas dos dias atuais. Porque por mais que se averiguem, nenhuma delas atende um objetivo de estudo. E não se sabe por quê. Porque dentre as mães ditas usuárias de droga, também existem as mães saudáveis. É por isso que o processo estatístico não nos dá base para reflexionar. Mas o ódio, quando é maior que o amor, consegue vencer a barreira do esquecimento do passado. Eis uma justificativa para que nós, quando vermos situações assim, não sermos coniventes com a atitude da pessoa, porque vivemos no século 21, século da tecnologia, da neurociência, da farmácia, laboratórios, a medicina avança, a tecnologia constrói. Já era para estarmos com instintos mais evoluídos, mas por uma infelicidade, o ódio vence o amor nestes aspectos. E existe uma realidade muito interessante. Criança não somente crê, mas torna aquilo uma verdade. Eu, por ter 35 anos, sem querer fazer autobiografia, eu nasci no século passado, se nós pararmos para analisar. E no meu tempo, era assim que meu pai explicava como nós chegávamos na Terra, através da cegonha. E permitam narrar um pequeno trecho da minha vida. Filho único, primeiro, garoto. Aos 5 anos de idade, mandava, era o centro das atenções da minha casa. Os brinquedos que eu queria, embora uma época difícil, pobreza, mas tinha dentro das situações aquilo que eu queria comer, o que eu queria brincar, era o xodó da família. Até que um certo dia minha mãe chega em casa emocionada e diz para meu pai: estou grávida de novo. E eu não sabia o que era a palavra gravidez, porque na minha época, criança de 5 anos, eu ainda era gago, semi-analfabeto. Tinha alguns porquês da vida que nós não entendíamos lá, que hoje já não existem mais. E eu fiquei pensando, grávido, o que deve ser isso? E questionei minha mãe. A cegonha está trazendo um bebezinho, mais um, para a nossa casa. E eu olhei bem e falei, um bebezinho? Ela é. E eu comecei a sentir ódio dessa cegonha, porque eu reinava até então. A partir do momento que chegasse mais uma criança, eu teria que compartilhar tudo aquilo que era meu. Meus brinquedos, minhas bolas, meus carrinhos, bolas de gude. Alguém já ouviu falar em bola de gude? Eu sou desse tempo, jogava-se bolinha de gude. E ao nascer essa criança, se eu pudesse, e se eu fosse armado naquela época, com certeza eu mataria a cegonha. Porque embora esta cara de cidadão nordestino, eu sou paulista, mas eu tenho um gene alemão. Minha avó é alemã, puro sangue. Nas mescladas às vezes não sai. E meu irmão nasceu de olhos azuis, branco e de cabelos loiros. O xodó da família ganhou um novo espaço. E eu, com certeza, comecei a ficar de escanteio. Para mais 3 anos depois, minha mãe engravidar novamente. Oh, cegonha maldita! E vira uma menina que se tornou o xodó e até hoje é o centro das atenções, com seus 28 anos de idade, em nossa casa. Então é muito interessante que tudo quanto se conta para nós na infância, nós vamos carregando ao longo da nossa existência, crendo como era verdade. E como eu acreditava que era a cegonha que trazia as crianças, quando chegamos na adolescência nós não sabemos o que fazer. Por isso que muitas crianças de 14, 12, 11 anos engravidam. Porque os pais continuam a dizer, a cegonha traz a criança. E a maioria dos fica olhando no céu e fazendo na terra. E aí quando acontece, acha que é algo automático, mas a cegonha errou de endereço. E sofrem por isso. Mas é um processo que com a reencarnação nós começamos a ver que são ideias que permanecem conosco. Quando nos dias atuais, principalmente com esta lei que vai começar a viger a partir de 2015, onde jovens de 9, 10 e 11 anos já podem tomar a vacina contra o vírus do HPV, que está comprovado que é um vírus que ao longo de 10, 15 anos se torna câncer do útero, do ovários ou dos testículos para os homens. Então não tem mais como nós dizermos da cegonha. A cegonha virou artigo de artifício de enfeite em casa ou quando nós estamos na natureza. E os pais são convidados a conversar com seus filhos abertamente. Porque ou nós ensinamos em nosso lar de acordo com aquilo que nós achamos que é o mais útil, ou alguém irá ensinar em nosso lugar. Isso é uma lei da lógica,
A tecnologia avança, por mais que bloqueamos páginas de internet, eles acessam na casa dos amigos. Por mais que nós preservamos de lerem revistas ditas pornográficas, amigos na escola comparecem com as mesmas. Então nada mais útil do que nós angariarmos numa conversa sincera e franca o nosso papel de pai, mãe, tio, avô ou avó, antes que alguém venha deturpar a mente daquele que nós criamos com tanto amor e tanto carinho. E nesse processo de tudo que nós ouvimos, nós acreditamos que é verdade. Eu lembro do presidente dos Estados Unidos, aos 10 anos de idade, Obama, e sua avó. E muito interessante, quando ele ganhou, a Discovery fez um documentário de 3 horas aproximadamente sobre a vida dele. E algo que ele contou naquele dia eu achei espetacular. Porque todo ser adulto faz uma influência muito grande na criança. E Obama disse que chegou para sua avó aos 10 anos de idade e disse: vovó, um dia serei presidente dos Estados Unidos. E ela é uma pessoa sábia, semi-analfabeta, mas sábia. Disse: sim, meu filho, você será. Imaginemos agora se fosse outro tipo de avó. Uma avó, por exemplo, pessimista. Iria dizer com todo respeito: meu filho, olha a origem do teu nome e olha a cor da tua pele. Jamais você chegará a ser presidente dos Estados Unidos. E Obama, vencendo as eleições, quebrou protocolos, paradigmas, porque é um país que persegue muçulmanos, judeus, não somente por os aspectos do terrorismo, mas isso constitui desde a Idade Média, quando nas guerras santas invadiam Jerusalém, matavam os mouros e os muçulmanos para roubar-lhes as riquezas, dizendo preservar o túmulo santo de Jesus, e matavam. Durante um período invadiram uma cidade sitiada por 3 meses e a população começou a passar fome. E eles mandam uma carta, na época, para o rei da Inglaterra: matamos todos os porcos e nos alimentamos deles. E depois nós encontramos dificuldades hoje, em 2013, em nossas vidas, e não sabemos o porquê. Porque nos olhamos no espelho, nos conhecemos desde aquilo que nós dizemos infância e não admitimos sofrer por algo que nós não lembramos. Mas a reencarnação bate à porta, porque algoz e vítima têm de se acertar ao longo do tempo. É por isso que a mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros, não importa o tempo que demore e a forma que nós iremos utilizar, será a finalidade da nossa vida. Demonstrando a importância nossa como adultos, pais, mães, tutores, avós e tios, na educação dos nossos pequenos e acreditar naquilo que eles acreditam. Eu tenho uma família de amigo nosso que o filho tem 3 anos de idade e ele, quando vê os sorveteiros aos domingos passando, ele fala: papai, quando eu crescer eu vou ser sorveteiro. E o pai é médico, um pouco amigo, e eu digo para ele: você é um tanto arrogante. Não deveria, mas às vezes a gente fala. Ele fala: não, meu filho, você não vai ser sorveteiro, você vai ser advogado. Quando você crescer, você vai se formar, nós vamos montar. O menino tem 3 anos apenas. Será que quando ele tivesse 10, porque nós achamos que ser criança é gostoso quando nós temos vontade de tomar sorvete, tomamos 1, é uma delícia, 2, 3. Quando chegamos ao 8º, nós estamos passando mal e nunca mais queremos nem sorvete, nem tampouco ser sorveteiro, porque a experiência nos cansa e mostra a nossa negatividade. E olhando para a situação desse pai nesse dia, um benfeitor espiritual nos mostrava um quadro e nos dizia: veja, por isso que nós encontramos, com todo o nosso respeito, as profissões. Pessoas, médicos, advogados, juristas nos dias atuais, fazendo por fazer, ocupando os cargos somente pelos valores que são dados e não pelo valor de se estar feliz com aquilo que se faz. Porque meu pai disse que eu seria bem-sucedido. E vamos indo. Conquistamos carros, casas, mantemos um nível social muito bom. Até que chega um ponto que hoje em psicologia, pelo menos nas clínicas, é conhecido como a crise da meia-idade, que pode ocorrer a cada 7 anos, a partir dos 35. E a quantidade de pessoas, médicos, advogados e juristas que abordam os pontos da psicanálise e da psicologia, dizendo da insatisfação da vida.
quando detém casas extremamente confortáveis, carros como eu conheço de quase R$500 mil na garagem, filhos em escolas particulares, esposas belíssimas. Mas chegou um ponto em que a nossa própria alma pergunta para nós: estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? E aí surge a crise, a depressão, o afastamento, a dificuldade de não saber o que é, porque nós não crescemos com uma identificação nossa, nós crescemos com uma identificação de alguém que nos deu. E como o pai e a mãe são pessoas formidáveis para uma criança pequena quando vê, automaticamente isto cria raiz e se leva por uma vida inteira. E para uma criança é interessante, para a própria criança em si não existe fracasso se nós não colocarmos na mente dela. São Beda, um pensador inglês que foi canonizado pela Igreja Católica no século XVII, se a criança não acredita em fracasso, nós acreditamos. Se a nossa intuição vai, nós dizemos: irei fracassar. Nós cremos a partir de algum período de nossa existência. E olha que interessante nós reflexionarmos para não fracassarmos hoje. Há 3 caminhos para o fracasso, diz São Beda: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Novamente, há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que ensina e não perguntar o que se ignora. E hoje em dia está comprovado pela neurociência que quanto mais nós ensinamos aquilo que nós trazemos dentro de nós, seja experiência de vida ou de aprendizado, melhor é para nós mesmos, porque vamos acionando a nossa memória antemporal, trazendo para o presente, exercitando para o futuro. E quanto mais nós lemos e buscamos ensinar, maior existe as conexões do neurônio, dos nossos neurônios, evitando aquilo que nós conhecemos hoje em dia, o mal mais temido para os nossos irmãos com uma idade mais avançada, pelo menos a partir dos 40, está comprovado, o mal de Alzheimer. Então quer dizer, quanto mais podemos ensinar, mais conversar, mais ler e estudar, mais nós temos saúde e menos evitamos o fracasso. Vejamos as nossas crenças, aonde elas começam. Comecemos a observar, não julgar, observar. Eu sempre narro isso nas palestras, porque a partir do momento que eu vi numa festa infantil, eu falei: está aí o processo da onde nós vemos processo de dor e felicidade. Basta nós verificarmos uma criança atentada em uma festa de aniversário, todo mundo olhando para a cara dos pais, tipo, vai tomar uma atitude ou não. E os pais continuam disfarçando, esperando que a criança se canse, volte e fique sentadinha, quietinha. E a criança não para, apronta mais. E automaticamente, a mãe ou o pai chega, aperta um beliscão no braço da criança e dá um sorriso. Você vai parar com isso? E a criança sente a dor, mas automaticamente ela vê o que na feição do pai ou da mãe? O sorriso. Então ela sente naturalmente, pelo seu processo psicológico na infância, que a dor traz felicidade, porque alguém está sorrindo para mim. E aí junta com algumas crenças de algumas filosofias, até 1960, 70 e 80, de que para sermos felizes nós temos que sofrer. E isso perdura até os dias atuais. Basta nós vermos quando nós estamos bem financeiramente, familiar, com saúde. Ai meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Nós não admitimos estar felizes. Está tudo muito calmo, muito tranquilo, muito bem. Nossa, será que não vão roubar o carro? Deixa eu ver se eu não esqueci de fazer o seguro. Ai meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Vai acontecer uma coisa com a minha família. Basta nós verificarmos quando tudo está ok em nossas vidas. E às vezes nós procuramos algo para a gente poder movimentar, entre aspas, sentir a dor para trazer a felicidade. E nós crescemos acreditando nisso, como nós dissemos a respeito dessa criança de 3 anos, que o pai é médico, que ao invés de ser sorveteiro, ele deveria ser doutor. E aí chega um ponto na nossa vida que nós vemos que felicidade não é dinheiro,
Que felicidade é podermos dormir à noite tranquila, sem termos uma consciência de culpa. É saber que a cada passo nós podemos fazer mais e melhor. Porque há crianças da minha época, como eu passei, quando você crescer, você não deixa ninguém passar por cima de você. Seja o melhor. Você não tem que ser o segundo, tem que ser o primeiro. E quem são esses nos dias atuais? São os que ocupam grandes cargos em empresas e que, pelo mau discernimento em si próprio, que nós iremos observar, aqueles que trabalham no meio empresarial, que são aqueles que não importa, estou te pagando para fazer isto. Mas aqui pode ser, não te perguntei nada, faça o que eu mando. E muitos falam, mas Deus dá asa para quem não sabe voar. Será? Será que a proposta reencarnatória dele não seria chegar onde ele chegou? Mas o que desviou muitas vezes foi a educação dos pais, dos tutores, dos avós e dos tios. É por isso que muitas vezes, quando nós vemos um determinado tipo de crime, na rua, quando nós temos oportunidade de visitar algumas clínicas penitenciárias e outras tantas que faz parte dos nossos estudos, a cada preso, a cada criança abandonada, os espíritos dizem, orem por eles e tente auxiliar dentro dos seus limites. Porque esses que aqui estão em sofrimento, muitas vezes têm as suas mães no mundo espiritual, chorando pela educação falível que ocorreu com o filho. E eu me lembro de um caso de André Luiz, que não é mostrado no filme Nosso Lar, mas que nós podemos identificar lendo a obra Nosso Lar, uma obra fantástica. Lísias, que aparece no filme, filho de Dona Laura, tinha um pai que houvera construído no mundo espiritual, pelo esforço do seu trabalho, a sua casa, aonde morava e onde André Luiz fica no filme Nosso Lar. O senhor Ricardo, nome dele, já houvera reencarnado fazia 4 anos. Na Terra era uma pequena criança. E eles faziam um processo como se fosse uma sessão mediúnica que, sobre o amparo da espiritualidade, evocasse Ricardo, que estava no corpo em uma família, num momento de sono, para que viesse no mundo espiritual, retornasse à sua forma de pai de Lísias e esposo de Dona Laura, e que pudesse conversar e estabelecer um contato mais íntimo com a família. E ele conversava belíssimamente esta passagem, uma visita diferente. E ele disse, implorando aos benfeitores espirituais que também o assistiam na reencarnação, eu peço pais severos, pais que me tragam com rédea curta, não agressividade, mas que não me tratem do jeito que eu quero, que não façam todas as minhas vontades, porque eu tenho medo de falir nesta existência. Por isso que muitas vezes o que é planejado no mundo espiritual nós podemos deturpar na existência terrestre. Por isso que espíritos luminares que reencarnaram, por mais consciência espiritual, se perderam muitas vezes pelos exemplos que tiveram na Terra. Me lembro agora, neste momento, do livro Renúncia, que muitos dizem que é apenas um romance de Chico Xavier, que faz parte dos 4 romances históricos. O primeiro é 2000 anos, 50 anos depois, que é a história do cristianismo, a Paulo Estevão, que foi a conversão do apóstolo Paulo, belíssima obra, Renúncia, e tem mais um que eu não me recordo agora. No Renúncia, o espírito Alcione estava nas mais altas esferas após ter atingido o grau máximo de sofrimento e depuração na Terra. Já não tinha por ela mesma necessidade de reencarnar. Mas ela, sentindo a ânsia no coração, dizia, mas aqueles a quem eu amo, que não estão presentes comigo, se encontram na Terra. Eu gostaria de pedir ao governador, por gentileza, que me autorizasse a reencarnar para que de alguma forma eu pudesse auxiliá-los. Principalmente aquele que é um homem a quem eu amo, que era Carlos Clenenham, que estava como padre. E ela pede para retornar à Terra. E o benfeitor fala uma frase no prefácio muito interessante. Alcione, muitos companheiros de esferas superiores voltaram ao planeta Terra para auxiliar a seus familiares e aqueles a quem amaram. Mas sobre o véu do esquecimento no corpo físico se comprometeram demasiadamente. E muitos permanecem hoje entre a crosta terrestre e o umbral dos sofrimentos, reencarnando e voltando. Porque é muito fácil apagar a luz de um alto espírito. O difícil é reconquistá-la novamente, que é um processo
parte a parte. Como nós vimos uma companheira dizendo que muitas vezes luta para não xingar, para não gritar, mas acaba perdendo as estribeiras em certos momentos. E eu coloco uma questão. Quando a doutrina espírita nos fala que fora da caridade não há salvação, quer também nos demonstrar que nós também devemos ter caridade por nós mesmos. Nós estamos num corpo físico composto de elementos do planeta Terra. Como diz um amigo meu, às vezes você está comendo uma maçã e nesta maçã pode estar um pedaço do seu avô. Eu falei, credo? Mas por quê? Ele falou, tudo aquilo que morre dentro do planeta evapora, sobe a atmosfera e retorna ao chão. E vai alimentar árvores, é transportado pelo vento. Uma maçã pode ter um pedaço de um parente seu querido. Eu tomei um susto, mas mesmo assim eu continuo comendo maçã. E automaticamente eu comecei a pensar, o nosso corpo é constituído de moléculas que estão dentro do planeta Terra. Allan Kardec aborda muito bem na questão de 1 até a 100, tirando a primeira questão, onde ele vai abordar o que é Deus, e vai nos falar nos processos evolutivos e que todos nós estamos condicionados, e que as pesquisas nos dias atuais vêm comprovar. Este processo do mineral passando para o vegetal somando uma série de cargas, transformando no animal, como a TV Cultura mostrou, o fenômeno de uma planta marinha que se desprende e se transforma num cavalo marinho, só que numa primeira instância, que é uma planta que nada e que tem vontade. Olhem só a metamorfose. E depois desse estágio, o vegetal, o animal e o hominal. Somos compostos de tudo isso, querendo ou não querendo. E o nosso querido companheiro, irmão Sebastião Camargo, quando nós temos oportunidade de conversar com ele, ele fala, você entra num supermercado e nós vivemos numa cabeça tão além fixada na matéria, que nós achamos que somente nós escolhemos os alimentos, esquecendo que muitas vezes o alimento escolhe a gente. E basta nós começarmos a analisar qual é a nossa vontade e qual é a vontade, a empatia da vibração com aquilo que nós estamos localizados. E nós começamos a observar, para muitos, isto é fanatismo. Mas esses mesmos que acham que isto é fanatismo, no momento de discussão, no momento de uma doença, de uma decepção, são os primeiros a caírem. Mas os fanáticos ainda sobrevivem se a fé for verdadeira, se a fé tiver um propósito de melhora. Por isso, eu me lembro até hoje, quando minha avó me ensinava aos 3 anos de idade a ajoelhar ao pé da cama, me trazia um livro da Igreja Católica, da qual nós somos muito gratos e frequentamos durante muitos anos, fazia abrir e me ensinava a orar o Pai Nosso. Até hoje, quando eu oro o Pai Nosso, me vem a figura de minha avó me ensinando aos 3 anos de idade. Vejamos a importância do quanto nós lembramos de positivo e de negativo das nossas infâncias. E quem já não viu crianças desse tamanho na sociedade? Outro dia eu vi um rapaz circulando com uma nova caminhonete, uma F4500, enorme, e atrás tinha um adesivo. O que difere o homem da criança é o tamanho do seu brinquedo. Eu falei, inteligente. O que difere o homem da criança é o tamanho do seu brinquedo. Mas nós vemos que as nossas personalidades vão sendo construídas ao longo dessa história. E nos dias atuais nós vamos observar adultos infantis na vida afetiva, na vida familiar, na vida social e na vida profissional. Muitos não galgam o mundo, mas permanecem presos no próprio lar. O que na psicologia vai nos dizer o cordão umbilical, preso ainda que existe. Fazendo os gostos, permitindo que a pessoa não cresça, permitindo que não se vá. E são essas mães que aparecem nas reuniões mediúnicas, quando os filhos vêm fazer tratamento, implorando para que ele desperte para a vida. E lógico que não somente com esses nossos irmãos na vida, mas também conosco trazemos gostos, tendências da nossa infância. Porque muitas vezes nós estamos preocupados em saber o que fomos em vidas passadas, mas se nós pararmos para pensar, nós não conseguimos nem lembrar o que fomos da nossa existência na infância. Não lembramos, nós temos pequenos flashes ou aquilo que as pessoas nos contam. E que nós falamos, ah é? Mas foi assim mesmo? Ah, então eu acredito, você está contando, porque eu gosto de você é minha tia, meu tio, meu avô, e é o que eu estou sabendo. Mas nós não temos elementos para lidar o suficiente com isso. É por isso que a espiritualidade diz que no momento atual, por mais que tanta tecnologia e tanta espiritualidade exista no planeta, nós ainda estamos numa infância espiritual. Nós não conseguimos perder hábitos religiosos que fazem a nossa mente entorpecer, que fecham. E como diz o ditado de grandes potências no mundo, um povo, quanto menor cultura,
melhor é para ser manipulado. E este pensamento também são dos obsessores. Uma pessoa menos esclarecida é muito mais fácil de manipular. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, o Espírito da Verdade, nos deixa uma proposta. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Olha a instrução que nos liberta, que esclarece. Porque até mesmo para amarmos, nós precisamos compreender e estudar. Porque caso contrário, nós permanecemos reagindo e não agindo. E os nossos instintos nos predominam, pelo tanto que o nosso planeta ainda está atrasado. Então nós começamos a verificar que estas personalidades são trazidas da infância. Uma amiga psicoterapeuta me dizia outro dia: comece a reparar como nós trazemos este processo de infantilidade. Ante uma perda de alguém que nós amamos, um problema de saúde física, já notaram como nós choramos? Se for uma angústia muito grave, nós colocamos a mão no abdômen e nos curvamos, voltando quase a uma posição fetal, se nós pararmos para analisar. Uma simples xícara de café quente, com leite ou somente o leite, vai nos remeter a um sentimento de conforto na existência da nossa infância, quando ainda éramos cuidados. Tudo isso faz nos remeter uma lembrança de passado e futuro, que vai se estabelecendo e que muitas vezes nós vamos buscar para não sentirmos a solidão, para não sentirmos os desafios da vida que nós estamos enfrentando no momento. Então, se nós pararmos para ver, o que Jesus nos disse serve para todos nós, e não somente para os pequeninos que nós vemos nascendo nos dias atuais, mas é para a nossa criança interior, para aquela alegria que nós tínhamos quando nós não tínhamos preocupações, e que deveria ter sido mantida, mas foi perdida pelo contexto social, familiar, pelas cobranças de que você deve se tornar alguém. E quem nós nos tornamos nos dias atuais? Aí nós começamos a analisar. Existem pessoas âncoras e raízes. Eu fui âncora durante muito tempo e hoje estou optando por ser raiz. Vocês sabem qual a diferença de uma pessoa âncora para uma pessoa raiz? Pessoa âncora é aquela que disse: mas meu pai e minha avó me ensinaram assim. Eu não mudo. É uma âncora. Está estacionado, paralisado no mesmo lugar. As pessoas que têm raízes são aquelas que, mesmo sabendo o contexto da vida que teve, continuam a frutificar, a dar flores, a crescer, a modificar, a acompanhar as estações do ano. Vejam a analogia entre pessoas âncoras e pessoas raízes. E muitas vezes algumas de nossas atitudes são pautadas pelas tradições, como dizem. E aí nós ousamos dizer sem ofensa a ninguém. Mas aquilo que a âncora representa é o velho em nossa vida. A raiz, ou as raízes, são os idosos. Afaste-se do velho e aproxime-se do idoso. Porque o velho é uma pessoa que chegou num certo período da vida e diz: parei com tudo. O que mais eu posso esperar da minha vida agora? Já me aposentei, só posso aguardar morrer. Vamos passear no parque? Não. Vamos jogar gamão? Não. Vamos jogar dominó? Não. O que o senhor quer da vida? Morrer. Esse é o velho. O idoso é alguém que não perde a perspectiva de buscar. Por mais que tenha 60, 65, 70, 80 anos, está buscando constantemente, está acompanhando como meu avô, como meu tio, que tem o seu netinho, o Guilherme, acompanhando essa tecnologia, esta mudança. É uma pessoa que não parou no tempo, que está descolada, que sabe conversar com o neto, que sabe acompanhar o vizinho, que compreende o jovem nos dias atuais. Porque muitos dizem: ah, mas essas crianças não são iguais. Mas se fossem iguais nós somos, não teríamos o progresso que nós temos. E é graças a essas crianças que cada vez vem se progredindo mais. Um juiz de 30 anos de idade no Mato Grosso do Sul, que optou por mandar a família para a França, 3 crianças e a esposa, e ficou sob a guarnição no centro de Mato Grosso do Sul, tocando um processo onde descobria os roubadores de lenhas, desmatando, roubando. Quem são esses jovens? Um homem de 30 anos que não se permite corromper,
Não são as crianças atualizadas do mundo espiritual? Muito se fala das crianças índigo, que são crianças altamente inteligentes, mas também podemos lembrar que não são moralizadas. Já as cristais são crianças que não dependem de uma religião, mas confiam em Deus com uma força tal, trazendo ao lado também a tecnologia. E é isso que nós vemos. O dia eu conversava com uma companheira a respeito deste noticiário que estourou de sexta-feira para ontem, sobre o crime organizado em São Paulo. E quando apresentou o nome do chefão do crime, eu estive olhando a sua biografia, eu disse, eis aí uma criança índigo. Você está louco? As crianças índigos são todas. Eu falei, não. Crianças índigos, se nós formos buscar o primeiro livro americano de 1979 e 80, onde ela fala, quando começaram a vir essas crianças, que elas não são moralizadas. Elas são impacientes, mas depende da nossa moralidade como adultos que incutimos nelas. Já as cristais são diferentes. São crianças muito mais evoluídas moralmente e espiritualmente, mas também trazem o processo tecnológico. Agora, uma pessoa que nem este chefe, pode ou não pode ser desta dimensão destas crianças que estão chegando, que começaram a chegar em 1978, mas que não tinham moral e se permitiram corromper pelo sistema social em que vivemos. Porque os espíritos vão dizer, quando Allan Kardec pergunta na questão 900 em diante no Livro dos Espíritos, por que o mal predomina na Terra? E os espíritos respondem, porque os bons são tímidos. Por que o mal predomina na Terra? Porque os bons são tímidos. Eu não vou fazer nada, eu não tenho nada a ver com isso. Mas aquele ali é o filho do vizinho. Não fala nada que vai dar problema. A nossa consciência, nosso modo de agir e de ser, e muitas vezes nós não conseguimos dormir direito. Mas o que está acontecendo? Pode falar. Você acha que isso é timidez ou é omissão? Pode ser as duas situações, porque todas as possibilidades, seja quais forem, desde as pequenas às maiores, nós temos uma coparticipação. Não fazer nada é também estar de um lado. Tem pessoas que falam assim, eu não faço o mal, mas também não faz o bem. O que você acrescenta na Terra? Porque nós temos que ter alguma atitude positiva. Nós temos que deixar uma marca. Diz os pensadores antigos que nós deveríamos ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Meu pai pelo menos teve filhos e plantou uma árvore. Faltou escrever o livro. Perguntei para ele outro dia no mundo espiritual se ele queria psicografar, para complementar a situação. Porque em realidade, nós temos que saber distinguir o que é timidez. Existem pessoas capazes que nós muitas vezes podemos chamar, vem aqui na frente, você tem capacidade de falar, eu não tenho não. Nós aprendemos deste processo infantil a não acreditar que nós temos possibilidades. E muitas vezes nós crescemos com as pessoas dizendo, não se intrometa com a vida dos outros. Mas mesmo que a vida dos outros vá prejudicar a sua. Eu vi uma reportagem uma vez, algo muito interessante. Em torno da caridade, eu fiquei analisando com o Evangelho segundo o Espiritismo. O pai, morando na Vila Sabrina, policial, um sujeito bateu nas portas da casa dele pedindo dinheiro para ele. Ele automaticamente julgou que o rapaz iria usar drogas, crack, e resolveu não dar. Isso ele narrando no depoimento policial às 19 horas da noite. Às 23, ele vê o filho dele chegando da faculdade, discutindo com alguém e levando um tiro. E na hora que a viatura chegou, que trouxeram o rapaz preso, era o mesmo que tinha pedido um pouco antes. Então nós começamos a verificar, a omissão da caridade muitas vezes faz com que a violência cresça. Quando a casa se dispõe a juntar alimentos para distribuir para pessoas que podem ser nós numa próxima existência, porque Deus é justo. E nós esquecemos que nós poderemos estar na mesma suposição, na mesma vida, no mesmo contexto. Porque a nossa evolução, nós teremos que aprender tudo que existe na Terra. A sermos músicos, poetas, a sermos crianças, a sermos bons comediantes, bons trabalhadores, bons pais de famílias. Até isso nós vamos girando. Mas o planeta está em transformação. Agora o planeta chupão está atraindo todo mundo. E se for, que Deus nos abençoe, como diz o Dr. Adão Nonato. Que Deus nos abençoe se eu for para um planeta atrasado, porque lá eu vou poder contribuir com aquilo que eu não contribuí até agora. Mas estarmos no limite das nossas forças, para que não confundamos essa mistificação interior a pretexto de dizer que somos tímidos.
Lembram das 3 passagens de São Beda para o fracasso? Não ensinar o que se sabe, não fazer o que se ensina. É isso que nós temos que ter muita atenção muitas vezes, porque o mal que não é sanado agora é o mal que nos atinge depois. E aí, afastando de pessoas âncoras ou raízes, afaste-se do velho e procure o idoso, a pessoa que auto se atualiza. Muitos se dizem nos dias atuais, é uma frase que eu roubo do professor da PUC, filósofo Mário Sérgio Cortella, uma pessoa que eu adoro. Quanto mais se vive, mais velho se fica. Errado. Vocês sabem por que está errada essa frase? Quanto mais se vive, mais velho se fica. Alguém se habilita a responder, não? Porque na realidade, nós não nascemos pronto, como está escrito embaixo. Gente não nasce pronta, vai se formando. Quanto mais se vive, mais velho fica, é quem nasce pronto. Fogão, sapato, geladeira, micro-ondas. Isso chegar pronto para a gente vai usando, e quanto mais se vive, mais se desgasta. Gente se transforma, evolui, se constrói. Existem pessoas novas, com mentalidades antiquadas. E existem senhores e senhoras com mentalidade lúcidas. Nós vamos ver nos nossos dias atuais. Pessoas que não tinham por que estar, por exemplo, numa casa na tarde de hoje, mas vêm se dedicar a um trabalho ao próximo, vêm fazer uma prece, vêm auxiliar, vêm mostrar utilidade. E nós iremos lembrar desses trabalhadores. Toda vez que nós entrarmos, tinha um senhor, tinha uma senhora, tinha alguém que trabalhava ali. Então, a frase quanto mais se vive, mais velho fica, é mentira. Nós estamos nos transformando, crescendo, melhorando e progredindo. Mas para que esse crescimento tenha uma base sólida, concordância, perspectiva, nós precisamos retornar à nossa infância. Nós precisamos lembrar, muitos vão dizer, mas eu não tive uma infância muito boa. Mas será que não teve momentos muito bons? Porque por pior que seja uma existência, algo de bom deve ter. Agora, depende se nós estamos do lado dos que são os pessimistas, como um psicólogo apresentando um copo cheio, dizendo, vocês definam como está esse copo. Os pessimistas diziam meio vazio. Os otimistas, meio cheio. E isso daria nota para separar. Porque um copo pela metade, ele é um copo pela metade. Quem decide somos nós, e a vida também é assim. Nós podemos achar que por ela não ser tudo o que nós queríamos, mas por ser metade, ela pode ser um pouco para mais ou um pouco para menos. E vejamos o que Allan Kardec continua a dizer. É nesse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, e à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam no fundo do caráter. E aí eu volto a questionar, muitos querem saber o que foram no passado, mas não lembram o que foram na infância. Muitos trazem traumas que estão apagados, que moldaram a nossa personalidade, mas nós não lembramos. E para mostrar um aspecto desse, nós sempre queremos justificar as nossas culpas do passado no presente. Permito novamente falar de mim. Algo que eu valorizo demais nos nossos irmãos evangélicos é quando eles sobem ao púlpito e fazem os seus testemunhos de vida. E alguns espíritas, quando nós narramos a história particular, dizem, nossa, como você está vaidoso. Eu falo, mas pode existir alguém que tenha passado pela mesma situação que eu, esteja procurando se reabilitar, esteja sofrendo com dificuldades. Aos meus 9 anos de idade, eu era uma criança muito rebelde, um espírito umbralino, obsessor, uma coisa assim bem intensa. E minha mãe tinha problemas mediúnicos e também psicológicos e também neurológicos. Era uma grande empresária, uma pessoa muito bem sucedida. Mas começou a entrar em disfunções neurológicas e perturbações espirituais, das quais apresentava constantemente, chegando a ficar muito tempo internado em clínicas psiquiátricas. Num desses vai e vem,
Sempre eu peguei ela com atitudes de autossuicídio, tentando se enforcar com uma toalha, tentando se jogar de cima da laje, mas sem aparentar nada e sem ameaçar para ninguém. Eram atitudes que se olhava a cara da pessoa, com 9 anos de idade, ela vai fazer alguma coisa. Certo dia, na época que minha avó ainda fazia remédios para a perna com folhas de fumo, aquelas coisas bem clássicas, não minha avó alemã, mas a outra, a indígena, e automaticamente ela dizia que aquele álcool seria para minha avó fazer um remédio. Mas esta caixa de fósforo, é para acender os meus cigarros. E sem me dar conta, numa certa quinta-feira, no dia 8 de março de 1988, eu discuti com ela, briguei, porque ela não tinha me autorizado a sair, e eu saí, e discuti com ela. 11 horas da noite eu acordo com uma gritaria infernal na porta de minha casa, e um monte de gente andando no quintal. Porque até essa época, pela rebeldia do meu espírito, eu já morava na casa dos meus avós no fundo, e meus pais na frente com os meus 2 irmãos. 11h30 da noite eu acordo com aquela barulheira. A casa estava pegando fogo. Ela houvera se suicidado naquela noite. E durante 17 anos, eu lembrava daquela cena, voltava para o meu presente e me punia, antes de conhecer a doutrina espírita. Eu matei a minha mãe. Eu pensava assim. Até um dia que, orientado numa entrevista numa casa espírita da qual nos frequentamos até hoje, saiu lá um aconselhamento: procurar um psicólogo. E a psicóloga nos atendendo durante 3 anos, porque nós nos tornamos uma pessoa endurecida, amarga e má, e descrente da vida e de Deus. E ela falava: Fernando, eu não entendo porque você se culpa hoje, com 25 anos de idade, 15 anos ou 17 passado tudo isso. Eu dizia: mas ela se matou por causa da minha discussão. E ela procurou estudar, ver qual solução poderia dar. E um dia ela teve um insight, que para mim é a espiritualidade. Ela disse: Fernando, eu lhe proponho que você escolha 3 crianças na idade que você tinha quando sua mãe morreu, e analisem o que elas falam, pensam, agem, comem e como elas vivem. E eu me propus a conhecer crianças. Então, o filho do vizinho. Eu comecei a ver que se sujam, brincam, falam bobagens, correm, não tem discernimento. E ela falou: então, haja com essa culpa como uma criança de 9 a 10 anos. Não haja com essa culpa como um homem hoje, aos 25 anos de idade. Porque você vai se punir pelo autoconhecimento de tudo aquilo que você aprendeu ao longo da existência. E você vai se macerar. Até que a psicossomática, que é uma linha da psicologia que estuda a alta somatização de pensamentos que influi doenças do corpo que nós não temos predisposições. E automaticamente, num belo dia das mães, ela falou: você vai adquirir o perdão no momento que você achar mais certo. Porque você não precisa perdoar a tua mãe que está no mundo espiritual. Você precisa perdoar a tua mãe interior. Aquela imagem que você tem que se perdoar. E um dia, chorando muito, me dispus a escrever uma carta como se ela estivesse pessoalmente de frente comigo. E nunca mais eu tive remorso da minha infância. Para demonstrar que muitas vezes nós carregamos aquele peso: você tem que ser alguém na vida, você tem que ser alguém na vida. Ou então pais que dizem: você é burro, você não serve para nada. E quando chega um período de prestar um vestibular, de fazer uma faculdade: meu pai disse que eu era burro, para que eu vou fazer tudo isso? Uma pessoa que melhor me conhece do que meu pai? Lembram que no começo nós falamos a respeito de Freud, o pai da psicanálise, sobre o complexo de Édipo, o amor do filho pela mãe, e de Electra, da filha pelo pai? Nessa mesma teoria surgiu outra teoria muito interessante, de que nós vamos escolher pessoas para conviver na nossa relação afetiva de acordo com o nosso pai ou de acordo com a nossa mãe. Por isso que nós vemos pessoas, às vezes, com problemas alcoólicos e que só namoram com pessoas alcoólicas. E muitos dizem: nossa, isso é um karma, é uma sina. Não, é um referencial que a pessoa traz intimamente, e que se ela chegar num lugar, tiver 100 pretendentes para sair com ela, ela atrai aquele. Mas isso não é regra, são pequenos apontamentos. Quando eu olho para minha esposa, eu vejo a minha mãe, no meu período da infância. Uma pessoa decidida, batalhadora. Eu falei para ela: pega leve para não ficar louca igual, né? Porque a gente ainda brinca com uma situação dessa, mas a vida promove isso com a gente. Então, quer dizer, nós trazemos essas personalidades dentro de nós. Nós trazemos a rebeldia, nós trazemos aquele ir e vir.
E muitas vezes queremos lembrar, se nós fomos um César da vida, um doutor César, ou se nós fomos uma Cleópatra, ou alguém muito famoso. Mas o que está macerando não são só as construções espirituais, mas as construções de agora. É o que leva o espírito do Dr. Inácio Ferreira para o Carlos Bacelli dizer que de 100% das dificuldades que nós temos na nossa vida, 30 somente são de ordem espiritual. Porque caso fosse mais, Deus não seria bom, justo e misericordioso como Jesus nos apresentou. Mas 70% são dessa existência. Dificuldades essas que nós começamos a despertar com a proposta da doutrina espírita, de libertar, de esclarecer, de motivar-nos para nos libertar desses percalços que nós nem se damos conta. Estamos nervosos, alterados, nossos pensamentos vagueiam entre o passado e o presente. Mas boa parte das nossas preocupações e dificuldades estão nessa própria existência. Por isso que os benfeitores nos dizem, se você conseguir passar essa existência sem adquirir novos, entre aspas, karma, já estará muito bem concedido, porque o passado vai se resgatando passo a passo. E automaticamente, tendo uma aula sobre psicanálise e psicologia da infância, como as crianças são abordadas dentro desse complexo de Édipo, de Electra, a professora falou que durante o período de gravidez existe algo muito interessante. A psicanálise ela faz um estudo muito aprofundado dos sentimentos da mãe, a correlação da mãe ter vontade de expelir a criança, estar com ânsia de vômito, algumas situações que a psicossomática leva em conta. Mas ela narrou algo que eu achei muito interessante, por isso a vantagem de lermos e estudarmos a doutrina espírita, e quanto mais informação, menos nós conseguimos sofrer em nossas vidas. Ela dizia que o homem também, durante a gravidez, de 2010 para cá foi comprovado, que muitos homens estão engravidando. A mulher com o corpo perfeitinho, a barriga e o homem comendo, ansioso, não querendo trabalhar, passando mal, e as mulheres adoram. Falam, chegou a vingança, né? Depois de tantas reencarnações, eles vão passar o que é bom para tosse. E dentro desses aspectos que os homens acabam sentindo, a professora narrou que, não todos os casos, mas a maioria deles, enquanto a mulher estava grávida, eles sentiam-se perseguidos, não conseguiam dormir. Dormiam e acordavam assustados de madrugada. E como quem não conhece a espiritualidade, não, você está trabalhando demais, você está cansado. Não, você precisa viajar, você precisa relaxar. Mas o homem continua a sentir essa perseguição ao longo da gravidez. E aí, buscando dentro de uma obra de André Luiz, no capítulo 13 de Missionários da Luz, que vai nos falar sobre como funciona o processo da reencarnação, nesta última foto aqui, está André Luiz ao fundo, o ministro Alexandre, que conduz a experiência da reencarnação. Este daqui é um encarnado, cujo nome é Adelino, e este que está beijando-lhe a mão é Segismundo. Vamos à história. Nessa existência, Adelino, encarnado, está casado com Raquel e pretende ter filhos. Mas numa existência espiritual anterior, Adelino também era casado com Raquel. Mas Sigismundo, sentindo uma louca paixão e não medindo esforços para tê-la, resolve dar um tiro em Adelino para ficar com Raquel. Mas a lei divina e a justiça não erram o endereço, nem o momento, nem a oportunidade. Sigismundo agora, 20 anos no mundo espiritual, refletindo sobre aquilo que houvera feito na terra, o crime, resolve renascer, algoz e vítima, renascer por Raquel e Adelino. Se encontrando no mundo espiritual, conversou com Raquel. Raquel disse que aceitaria trazê-lo, educá-lo, auxiliá-lo a melhorar na vida. Mas como muitas das nossas irmãs fazem, eu não sei se isso não ocorre, mas vá falar com teu pai. Tipo, convença o espírito também. Vá falar com Adelino para ver se ele aceita te receber no lar. E Sigismundo, toda vez que se aproximava de Adelino, Adelino corria, desesperado pelo mundo espiritual, e voltava para o corpo, suando frio, sentindo perseguido. Vocês conseguem fazer a correlação do que a psicanálise, que não lida com parte nenhuma espiritual, nós vamos ter a resposta em André Luiz? E aí, André Luiz se aproxima e põe a mão na cabeça de Adelino para ver o que Adelino estava vendo no mundo espiritual. Adelino via Sigismundo não com essa fisionomia angelical e de túnica, mas ele via o homem que o assassinou quando deu um tiro no seu processo cardíaco.
E Sigismundo estava se aproximando e implorando perdão para renascer através de Adelina e Raquel. Até que alguns meses, semanas, eles conseguiram que Adelino entendesse que aquilo era um pedido de perdão. Consegue entender a relação que existe na física materialista, por exemplo, da psicanálise, com as obras de André Luiz? A importância de nós estudarmos para que situações dessas não fiquem vagueando em nossas cabeças. E o famoso eu acho que deve ser isso, mas eu também concordo, talvez possa ser isso. E aí surge aquela propaganda que faz o maior sucesso, pode ser? Então nós começamos a entender este fluxo da reencarnação. E já que nós estamos com a história de Adelina e de Raquel, vale ressaltar algo muito interessante. Sigismundo iria nascer agora com uma problemática cardíaca. Eu já narrei em todas as palestras que eu faço, que eu acho uma situação muito interessante. Ele houvera dado um tiro em Adelino, mas ele nasceria com a problemática cardíaca que iria se desenvolver aos 35 anos de idade, a mesma idade que ele deu um tiro e assassinou Adelino. Mas a misericórdia não ia roubar-lhe a vida como uma nova oportunidade, mas iria trazer disfunções que seriam um pesado fardo. Façamos uma correlação com as dores que vão aparecendo ao longo de nossa existência e que nós não sabemos. E aí eu vou buscar Jesus no alto da montanha, quando Judas lhe entrega. Os centuriões agarram o mestre. Pedro, no auge da exaltação, saca a espada e corta a orelha de Malcom, o centurião. E Jesus repreende, fala: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro também é ferido. Vejamos Sigismundo e Adelino. Mas isso não quer dizer somente fisicamente eu espeto uma pessoa e vou nascer espetado. As palavras, as situações. E muitas vezes aqueles a quem nós ferimos desencarnam, vão para o mundo espiritual numa situação muito melhor, porque quem persegue fica e quem perdoa vai. E aí nós temos que fazer o quê? Renascer em outras famílias, pedindo perdão para outras pessoas, pessoas que irão nos insultar, nos perseguir, porque o outro que já evoluiu nos perdoou, mas nós não nos perdoamos e necessitamos de passar a mesma situação. Vocês sabiam, por exemplo, que Judas, nas sucessivas reencarnações dele, foi sofrendo processos até que ele pudesse se burilar? E vocês sabem, os irmãos e as irmãs, em que século ele ganha a redenção espiritual? No século XVI, como Joana d'Arc. Liderou, lutou, foi trocado por moedas e foi queimado numa cruz. Narra Humberto de Campos em uma obra psicografada por Chico Xavier. 1500 anos, Judas, no esteira do tempo, parece acertar e alcançar Jesus. E Humberto de Campos brinca com ele: mas o senhor vem sempre ao planeta Terra? Encontrando ele em uma das praias de Jerusalém, no dia que se malha, infelizmente, eu acho que está acabando esse costume, que se malha o Judas. Aí Humberto de Campos pergunta: mas até hoje malham você pela sua personalidade negativa? Ele fala: a Igreja Católica também vem de Jesus e ninguém fala nada, através de camisetas, santinhos, calendários. E por que só eu fui o mal da história? Eu vendi ele por 30 moedas, e as pessoas vendem camisetas hoje do mesmo valor de 30 moedas. E por que eu fui errado e os homens nos dias atuais não são? E nós começamos a parar na história de Judas e Sigismundo, na esteira do tempo, que vai remeter ao que ocorreu em nossa infância. Quando eu era pequeno, eu dizia para meu pai: pai, aqui nesta casa tinha um fogão de lenha no chão. Vovó lavava roupa na época, pelas dificuldades financeiras, com pedaços de lenha. Eu falava: você está ficando louco? Isso daí é da minha infância. Meu pai nasceu em 54 e eu em 78. Eu falava: mas eu tenho certeza disso. A avó não tinha esse cabelo. A avó tinha um cabelo assim. O vô era assim, assim, assado. A casa tinha essas disposições. Ele falou: impossível. Na época não tinha foto. Como é que você sabe dessas coisas? E nenhum dos dois era espíritas até então. E vejamos como nós temos imagens mentais em nossas cabeças, mas nós falamos: é loucura mesmo. Falaram que eu sou louco, está tudo certo. E nós acreditamos mais uma vez nos que os outros estão dizendo para nós. Mas o que nós queremos em verdade? Quais são as nossas escolhas nos dias atuais?
E aí existe uma solução para quem traz a criança interior maltratada. Nas instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também os de alma que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Esta foi uma passagem que João Evangelista em Espírito fala. E esta é do irmão José. Deixai, venham a mim os ignorantes para que os esclareça. Deixai que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e revelarei o segredo da cura de suas feridas. Jesus jamais nos enganou quanto às enfermidades e dificuldades que se assomam em nossas vidas. Quando Ele vai nos dizer, eu vim para que vós tenhais paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nunca nos prometeu cura. Do mesmo jeito que se nós nos dispormos a ler os 4 evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, em todas Jesus dizia, vai em paz, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Jamais ele falou, Deus me mandou para te curar, eu vou te curar agora. Não. Leiamos e entendamos para não confundir a proposta espírita e espiritualista com crenças enraizadas de outras filosofias e religiões que nós trazemos dentro de nós. E vejamos o que o Espírito Protetor vai nos continuar a dizer. É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu sei, e que tua mão sobre mim se abate. E aí nós começamos a ver que o quebrar esta criança maltratada, reconhecer que Jesus também fala a nós, não só no dia do Cosme e Damião, como muitos pensam, nossa, dia do Cosme e Damião, vou levar as crianças para pegar doce no centro. Não é esse tipo de criança, mas é a nossa criança interior, a criança que tem objetivos, que deseja ser o sorveteiro. Algo muito interessante para aqueles que assistiram o ET, né? Às vezes eu pergunto isso em palestra e tem muitos jovens. Eles falam, o que é isso? Eu falo, ET, o filme de Steven Spielberg, não sabem o que é. E o filme ele marca as nossas vidas em 2 partes fundamentais para quando nós perguntamos para as pessoas. A primeira é quando o ET mostra o dedinho para o outro e que acende, é o toque. Essa imagem ela ficou gravada na imagem daqueles que nasceram anteriormente, porque é o ponto de fundamentação de que nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos de alguém para encostar o nosso dedo. Nós precisamos de alguém para nos dar atenção. E outra frase interessante, embora esse toque de dedo, Spielberg se inspirou no teto da Capela Sistina, algo fantástico na Itália. Quando Michelangelo faz Deus encontrando com Adão e não se tocam, o dedo permanece. Vejam que ilação profunda do filme ET, que as crianças, meu sobrinho assistia comigo outro dia e falava, credo tio, que filme sem tecnologia, que coisa mais atrasada, olha só isso daí. Eu falei, mas isso era para mim, foi a maior novidade do mundo, como De Volta para o Futuro em 1985, coisas que eu achava maravilhosa. E a outra parte interessante deste filme é quando o ET pega o garoto e sai viajando em direção às estrelas, demonstrando que enquanto nós acreditarmos que as bicicletas voam, nós viveremos. A partir do momento que nós olharmos e falarmos, só anda, cansa, nós começamos a engordar. Basta nós verificarmos em nossas vidas. Muitos falam o seguinte, vejamos a frase de Buda, siga o caminho do meio. E muitos estão com esperança no caminho do meio, mas não do verbo de esperançar, de buscar. Estão sentados na guia do caminho observando a vida.
Querem saber o maior símbolo de equilíbrio na vida? É a bicicleta, que para se movimentar necessita de equilíbrio. E parada não serve para nada. É muito interessante nós observarmos. E que dentro dessa busca constante, nós temos que retornar à gentileza, à educação, à gratidão por tudo e por todos. Quando procuramos, por exemplo, que nem a casa oferece cursos para nós, quando nós nos dispomos a fazer qualquer curso que seja presencial e nos colocamos sentados novamente num banco, o que nós lembramos? Da nossa infância? Do prezinho? Da primeira série? Da criança que nós fomos e muitas vezes nos empolgamos para voltar a aprender? São imagens que nós não nos damos conta, mas que mexem intimamente conosco, que nos fazem, em realidade, buscar a infância e a juventude que não está perdida. Estamos envelhecendo antes do tempo, muitas vezes. Você fazem piadas, as pessoas gugunam, como fala na Bahia, né? Você conta a piada, a pessoa... Perdeu-se o hábito de sorrir. A seriedade, a pretexto de sermos pessoas prósperas, seguras, elegantes, fez com que nós perdêssemos a caridade do sorriso, a caridade da alegria. E quantos percalços nós trazemos da infância que se tornam realidades nos dias de hoje. No livro Pequenos Milagres, um livro escrito por duas judias, um livro muito interessante com pequenas histórias, ela vai nos narrar a história do senhor Adam Hicks, judeu, sobrevivente de 3 campos de concentração, que viera morar em Cleveland, em Ohio, viúvo e seu filho único. Seu filho Joey Hicks, aos 19 anos de idade, começou a andar com o seu jeans rasgado. À época, 1965, o grande auge da libertação dos hippies, sexo, drogas e rock and rolls. E Joey resolve chegar para seu Adams, seu pai, e dizer: papai, tranquei a faculdade e optei por abandonar o serviço de meio expediente. Eu quero buscar a espiritualidade. Espiritualidade coisa nenhuma. Mas eu quero viajar para a Índia. O senhor me permite? E o pai, sem recursos, judeus ortodoxos, sobrevivente de 3 campos de concentração, resolve parar e lembrar do que os amigos houvera dito. Joey está numa fase que é natural. A rebeldia, o jeans rasgado, os cabelos despenteados, é a moda. Eles estão formando a sua própria personalidade, estão construindo as pessoas e homens e mulheres que eles irão ser. Compreenda, Ada, não seja rebelde. E disse: tudo bem, meu filho, te custearei a sua viagem para a Índia, em busca da sua espiritualização. Aproveitando esse contexto, papai, gostaria de dizer também para o senhor que há alguns meses eu abandonei o judaísmo. Não quero mais saber dessas coisas do pôr do sol, do recolher ou deixar de recolher. Eu detesto essa tradição por qual milhões de judeus morreram. Que benefício trouxe? Que algo de positivo? E o pai se enfureceu, porque a maioria dos judeus ortodoxos que sobreviveram aos campos nazistas de concentração prometeram que seguiriam a religião, seguiriam com seus filhos e famílias para recompensar mais de 5 milhões de judeus mortos. Então Adam Hicks se revoltou com Joey e disse: suma da minha frente, não quero vê-lo mais em minha casa. Vá buscar a sua independência onde você quiser, mas rejeitar a minha religião, jamais. E Joey diz: muito bem, ganhei minha liberdade, estou indo, até logo. Viajando para a Índia, acompanhado de Sara, uma jovem, da qual 3 anos já tinha um relacionamento com ela, passearam buscando na Índia de guru em guru, de pessoa em pessoa, e não encontravam a iluminação prometida. Porque na década de 65 e 70, grandes gurus apareciam na televisão, prometendo milagres com suas capas amarelas, envolvendo as pessoas, e milionários viajavam à busca desta iluminação. E Joey também era um jovem nessas mesmas perspectivas. E junto com Sara, durante 3 anos, percorreram toda a Índia, todos os templos budistas de Shiva e tudo mais, não encontrando a espiritualidade que ele tanto procurava. Mas chegou um determinado momento em que uma das esquinas de Bombaim, ele encontra o amigo Sami. E Sami abraça, dizendo: olá, Joey. Olá, Sami. Que coincidência da vida. Estamos na Índia e nos encontrarmos aqui.
Oh, Joey, quantas mudanças ocorreram na vida, né? E que situação triste que te envolveu. Eu sinto muito. Ora, o que foi, Sammy? Ué, você não sabe? Ai, me perdoe, não sei, não queria ser eu a lhe dar a primeira notícia. Fale, Sammy. Seu pai faleceu. Meu Deus. Depois que você se mudou para cá, ele deixou de ir à sinagoga, visitou Israel há 1 ano atrás e se tornou uma pessoa amargurada, não trabalhava, não saía de casa. E Joey, tremendo, disse de si para consigo: eu matei papai. E Sarah, que estava junto, disse: besteira, Joey, seu pai morreu porque estava velho, insuportável, mal-humorado. Não, eu dei-lhe o golpe final quando eu disse que não queria participar-lhe da sua religião. Eu matei papai, Sarah. E se despedem de Sammy. E ele começa, Joey Hicks, a sentir uma vontade intensa de sair da Índia e de ir para Israel. Queria visitar a terra do pai, o compromisso do judaísmo. E disse para Sarah: vem comigo. Sarah também concordava que o judaísmo era algo muito ortodoxo, que nada apresentava para ele. Mas até então, Sarah disse: então as nossas vidas se separam aqui. Mas já tinham chegado em Israel. Sarah vai para um canto e Joey para o outro. Ao adentrar na sinagoga, não sabia o que fazia, porque conhecia segundo os costumes americanos, mas não como era em Jerusalém, onde existia o primeiro e o segundo templo, nas muralhas. Consultando um senhor de barbas longas, perguntou: como eu faço para fazer as minhas orações? Aquele senhor ali, ele empresta livros e solidéus, pequenos chapéus que cobrem a cabeça. Pegue e vá fazer. E ao chegar ao muro da grande Jerusalém, Joey olhava para um lado e para o outro e não sabia o que fazer direito, e começou a fazer como os outros fazem. E colocando o braço apoiado na parede, começou com a mesma intimidade dos judeus a balançar e fazer as orações. E as palavras fluíam de sua boca no hebraico, linguagem esta que seu pai ensinara na infância. E Joey chorava. E ao terminar, ele pergunta para um rabino: o que mais devo fazer aqui? Geralmente, as pessoas escrevem pedidos para seus familiares, para os mortos, e colocam nas frestas encontradas nas paredes. Mas já vou logo lhe avisando: aqui não tem muito espaço, porque há milhares de anos os judeus voltam aqui para fazer o mesmo processo. E Joey escreveu no papel: papai, se você estivesse vivo hoje, como eu gostaria de dizer que lhe amo. Eu não me perdoo desde aquele dia. Eu fui um burro, um embrutecido. Eu fui ilógico, eu fui um louco. Oh, papai, me perdoe. E sobre lágrimas começou a procurar uma fenda durante as rochas. E foi caminhando, caminhando. Até que uma hora ele parou e falou: meu Deus, mas não existem papéis, não existem espaços para mim colocar um pequeno papel. E viu que tinha um pequeno papel já amarelado sobre o efeito do tempo. E resolveu colocar em conjunto com aquele papel. Mas ao enfiar o papel na fresta, caiu o papel que estava. E ele ficou apavorado, porque era como se você roubasse um pedido de alguém que poderia ser atendido. E pegou o papel correndo, olhou para os lados, e algo, uma força interior, algo falava na intimidade dele: Joey, abra o papel. Joey, abra o papel. E quando ele abre o papel, as lágrimas copiosas descem do olho. Estavam escrito: querido Joey, se um dia tu retornares a Israel e encontrares este meu pedido, eu gostaria que me perdoe. Eu fui um homem insensível durante a vida, bruto pelos processos da integração nos campos nazistas. Eu te peço perdão. Meu filho, eu te amo. Assinado Adam Hicks. Que coincidência os tempos levam para aqueles que buscam perdão sincero na vida material. Mas a história não acaba aí. Joey volta feliz com uma notícia de um perdão interior do qual ele buscava. E este rabino disse para ele: venha comigo frequentar uma escola rabínica na sinagoga. E se passaram 3 anos. E como acontece no Brasil, lá também existem
O judeu chegou para ele, o chefe da sinagoga, disse: minha mulher se autodenomina como casamenteira. Bom, se a gente está solteiro ou esteve em alguma época, nós conhecemos pessoas assim, né? São os que arranjam, né? Vem que você vai conhecer uma amiga, vem que você vai conhecer um amigo. E aí falou: minha mulher costuma ser casamenteira. E ela tem uma mulher que é o teu perfil, uma judia americana. E já está na hora de você casar, Joey. Está há 3 anos aqui, o homem precisa de se comprometer com uma mulher para poder crescer na vida. Eu também casei pensando isso. Mas estamos crescendo. E automaticamente ele se propôs a ir no jantar, se aproximando, e fizeram aquele cerimonial. A esposa olhou para ele e disse: Joey, esta garota é a tua cara. Americana, judia, perfeita. Venha conhecê-la. E o outro, segundo o choque de Joey em 3 anos, quando adentra a sala para conhecer sua futura pretendente, era Sara, que houvera se separado dele. Porque em realidade, meus irmãos e minhas irmãs, o destino não nos separa daquilo que nós devemos passar. Ninguém foge ao destino escrito, é uma realidade. Mas também nós podemos reconstruí-lo, modificá-lo, moldá-lo, para que não perdamos essa essência divina desta criança, no dia das crianças que Jesus vem dizer a nós: deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Não é usar chupeta, comer bombons e brincar de carrinhos e bonecas, mas é mostrar essa intimidade, esta alegria, essa jovialidade que todos nós temos e que possuímos. E para que possamos finalizar nessa tarde de hoje, vejamos que belíssimo foi o poeta Fernando Pessoa, quando encarnado, escrevendo este poema que se denomina A Criança que Fui Chora na Estrada. Vejamos se nós possamos nos identificar com ela. A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Ah, como hei de encontrá-la? Quem errou? A vinda tem a regressão errada. Já não sei de onde vim nem onde estou. De não o saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte, de onde possa enfim o que esqueci, olhando-o, relembrar, na ausência ao menos saberei que de mim. E ao ver-me tal qual fui, ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. Mas fiquemos somente com esta primeira passagem. A criança que eu fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Nos perdoe alguma brincadeira, alguma ofensa, porque, como eu costumo brincar, espíritos primitivos, obsessores como nós, ainda somos assim. Mas se algo nós podemos refletir nesse dia, uma frase, uma consecução, um olhar, um pensamento, um entendimento, lembremos de agradecer àquele que é, que foi e continuará a ser sempre o maior símbolo de nossas vidas. É o único que não quer saber como e por que nós estamos aqui, mas deseja nos auxiliar na intimidade. Que Deus nos guarde, nos abençoe de retorno aos nossos lares, levando paz, saúde e alegria da nossa criança interior. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima tarde a vocês.